Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do teu podcast favorito. Aqui no Pode Voar, gente, nós temos dicas, bastidores, tudo sobre a profissão e convidados incríveis. Hoje, nós temos um convidado que tem anos de experiência e sabe lidar perfeitamente com situações difíceis a bordo, não só com o passageiro, mas também com a tripulação. Eu não tô sozinho hoje, mais uma vez, graças a Deus, eu tenho esses dois aqui. Esse povo que é inteligente, sabe falar, sabe fazer pergunta boa. Estamos aqui com a Andréa Aires, de Uma Vida Voando. Seja muito bem-vinda mais uma muito vez, obrigada, Andréa. É um prazer enorme estar por aqui. Tá né? tão Tá junto com você. linda. Hoje eu tô puro amor. Gente, Tô ela toda adora de rosinha. rosa. E Gabriel Avi. Prazer imenso fazer parte desse projeto. Cada vez aprendendo mais. Ele fica numa desculpa, gente, que não, não sei, não sou da área da aviação. Manda umas perguntas melhor do que a nossa aí, né? Não sei como é que sai essas perguntas, não. Mas, ó, estamos aqui, meninos. A gente tá com um convidado especialíssimo. Ele trabalha, voa na Laranjinha, igual a nossa colega aqui. E vamos dar boas-vindas a Paula Eduardo. Sim, seja bem-vindo, seja querido. bem-vindo. Obrigado. E aproveito para parabenizar-nos por esse projeto incrível e que, com obrigada. certeza, tem dado a oportunidade, né? As pessoas que sonham com a aviação. Isso. E nos dado também a oportunidade de poder compartilhar as nossas experiências e se agregar e aprender com vocês também. E falar a Sim. verdade, né? Né? Porque, na verdade, a gente sonha tanto, às vezes, com uma coisa que, às vezes, não é o que você pensa. É. É tão bonito no Instagram, né? Na vida de fora. Mas será que você realmente está disposto a sacrificar, né? Essas coisas que a gente acaba falando aqui, né? Nos episódios anteriores, que é sacrificar o tempo, a distância da família, do namorado, da namorada. Gente, pelo amor de Deus. Né? E é isso que eu quero ouvir de você hoje, porque eu sei que não é fácil. Mas me conta um pouquinho como é que Não. você chegou até a aviação. Por trás de toda conquista existe um preço. Exatamente. Né? E só quem vive, de fato, sabe esse preço. E eu costumo dizer que a aviação, na verdade, ela nunca foi um sonho, ela se tornou um sonho na minha vida. Tudo começou em meados de 2016, quando eu voltei para a Bahia e trabalhava numa escola de idiomas, onde um diretor de escola de aviação em Vitória da Conquista me procurou para fecharmos uma parceria, onde os alunos ensinar da escola inglês. da aviação pudessem estudar na escola com desconto. Então, finalizamos a nossa reunião e, ao término da reunião, ele olhou para mim e disse: "Você já pensou em ser comissário de voo?" Não. Eu falei assim: "Não, nunca pensei." Você tem perfil. E eu gostei de você, e se você tiver interesse, a gente estuda a possibilidade de uma bolsa. Eu falei assim: "Tudo bem." Mentira, Entrou bolsa? aqui e saiu aqui. Você não estava Não, interessado? sério? Não estava interessado, até porque eu morava em Vitória da Conquista, tinha aquela... as pessoas que moram no interior ainda têm uma mentalidade de que a aviação é para quem mora na capital. Então, eu era Cada mais acesso, um, Como se né? fosse uma coisa Exato. distante de você. Exato, acessibilidade, né? Aham. Questão de limitação de aeroportos. Então, fui mais um que... Tudo bem, obrigado, entrou aqui e Valeu saiu a aqui. dica, ok. Mantivemos um contato durante o período. E em 2016 eu perdi a minha avó, que era o meu alicerce. E ela foi um dos motivos de eu ter voltado para a Vitória da Conquista. E então não fazia mais sentido eu estar ali. Aí depois eu fui morar em Salvador, depois eu fui morar em Ilhéus. E quando foi novembro de 2018, um sábado à noite, eu correndo na orla, né, me esbarrei com uma pessoa. E aí quando eu virei para pedir desculpas, quem era? A pessoa que eu encontrei lá em 2016, Não. em Vitória da Conquista. Que te foi o falou cara que é que te pra- falou que você tinha o perfil. Exatamente. Não. E aí eu virei para pedir Deus desculpas manda, e de né? repente nos encontramos ali. E aí Deus quando nós manda. nos encontramos ali, ele me disse que tinha se mudado para Ilhéus, porque em 2019 abriria uma turma de comissários, né? E se eu não tinha interesse. Eu falei: que legal, parabéns, né? Mantivemos o contato e mais uma vez entrou aqui e saiu aqui. Eu vou te perguntar um negócio. Aqui no Brasil, você é comissário com curso, né? Tipo assim, você faz o curso e você é comissário. Você não precisa realmente estar numa companhia ativamente voando, né? Isso. Hoje, a ANAC não obriga mais, né? Você ter a formação do curso de comissário de bordo. Por que não? Porque as empresas Né? aéreas hoje, elas dão um curso? Não, elas não dão um curso, mas ela obriga você ter a banca da ANAC. Então, até 2020... Não, veio agora esse ano. recente, né? O que é a banca da ANAC? Assim, a princípio, era obrigatório o curso de comissário, porque você já fazia a banca ANAC e você se inscrevia já com a tua licença. Você era CCT, você não tinha o certificado de habilitação, mas você era capacitado tecnicamente para entrar na empresa.
que acontece? As empresas, elas teriam, digamos, que dar o curso de comissário, que é que nem eu na minha época. Na minha época eu fiz seleção, né, no Egito Antigo, eu fiz a seleção, a empresa dá... Na época das pirâmides que ela fala. Aí a empresa dava o curso, a empresa pagava a banca ANAC, mas não era garantido que eu já estava lá dentro. Se eu não passasse, eu, sendo reprovada, eu estava eliminada como qualquer seleção. Só que as empresas, elas não estão ainda ministrando o curso de comissário. E elas continuam ainda pedindo, né, que é o diferencial, quem tem o curso de comissários. Né? Exato. É assim que Gente, funciona. eu não preciso nem porque que eu faço uma pergunta dessa, né? Eu tinha que ter aprendido. É porque, gente, eu passo o dia todo voando lá fora e aí não tem... É diferente, É que né? vocês É muito diferente. Vocês têm o curso na empresa lá. Isso, a gente... Ai, meu filho, se eu tivesse que ter feito esse curso aí, eu acho que eu não era comissário, Mas não. o curso, ele é um curso transformador, né? É. Eu sou instrutor de curso de comissário hoje em Ilhéus, na escola que eu estudei, e no Rio de Janeiro também. Então, eu vejo isso como uma forma de poder retribuir o que a aviação fez por mim, Sim. né? Então... E aí, voltando só um pouquinho à história, nós mantivemos o contato, mas por um lado entrou aqui e saiu por aqui. E aí, quando foi em janeiro e fevereiro, início de fevereiro, a minha vizinha de porta de apartamento postou no status do WhatsApp dela. Curso de comissários de voo, Não. matrículas abertas, Aeroclube de Ilhéus. Meninos, é como é que esse menino viu tantos E eu sinais? respondi pra ela, amiga, isso é lavagem de dinheiro, né? Isso é lavagem de dinheiro, Nós Olha. estamos em Ilhéus, onde tudo é mais difícil. Ela, não, vamos fazer o curso. E aí, Olha acabei isso. cedendo e fui, então, até o aeroporto, a princípio sem compromisso nenhum, para conhecer a turma. Então, o Aeroclube de Ilhéus, ele fica localizado dentro do aeroporto. Então, você passa pelo raio-x, as aeronaves estão na sua frente, os comissários estão lá dando tchau para você, o que é uma coisa, assim, Encantadora. né? Encantadora, porque... Eu vou começar a dar tchau pro povo também. Não, Eu não dou fazia tchau. parte da minha É. realidade. Então, olhar ali da porta do avião, e aí fui para fazer esse curso, chegamos lá, todos tinham sonho de voar. Só eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Parece meu pai quando foi ser comissário, não sabia nem o que estava fazendo na fila. E aí eu voltei para casa com uma sensação assim péssima, né? Porque todos que estavam, nós éramos em 10, 11, então os 10 tinham sonho de voar e só eu que não sabia o que eu estava fazendo ali. Olha. E eu voltei para casa e falei assim, isso não é para mim. O que eu vou fazer ali? Isso já Sabe? lá pra fazer o curso. E lá em 2019, né? E você teve quando é que foi o clique que você falou? Quando eu conversei com meu pai naquele dia e ele falou, poxa, um cara que saiu de casa tão cedo, enfrentou, né, tantas coisas, agora vai se limitar por causa de uma coisa que você nem conhece ainda? Aí eu não dormi. Aí eu voltei no dia seguinte e falei, vou me matricular. E aí, lá a escola ainda tem uniforme, então quando a gente teve o primeiro dia do uniforme, eu me olhei no espelho e falei assim, não, eu tenho um perfil. A partir de hoje eu vou assumir a postura do comissário Paulo Silveira e vou até o final. Gente, até falando da arrepio, né? O cara... A postura Não, da pessoa. não. Mas É não muito é? profissional. Né? Ele Foi mesmo abraçou. Ali pra mim foi. Eu falei, A virada vou de virar a chave. chave. Foi quando eu me olhei no espelho, a primeira vez de uniforme da escola, e falei, vou assumir a postura do comissário Paulo Silveira. E a partir daquele momento, então, eu saí adicionando um monte de comissário no Instagram. Né? Oi, tudo bem? Tô fazendo curso de comissário. Oh, meu Deus. Me dá dica. Me dá dica, né? Gente, então, é muito saí doido. adicionando um monte, independente de companhia aérea. E aí, com o passar do tempo, eu fui me identificando, né? Assim, pensando, aonde é o meu lugar? E hoje eu sou muito feliz porque eu trabalho onde eu queria realmente trabalhar. É uma loucura Né? você falar isso, porque eu também nunca sonhei, assim, desde criança, a ser comissário. Eu sempre gostei, eu queria ser piloto. Mas, assim, eu nunca me via, porque é um curso completamente extremo. Primeiro que é caríssimo, né, para ser piloto. E são anos até você conseguir entrar realmente Sim. na linha comercial e tal. Mas eu me encontrei em outras coisas também. E aí você falando que, né, o dia quando eu percebi que eu era mesmo, que eu estava sendo comissário, porque a gente estudava de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, com um intervalo uma vez por semana. Só que a gente usava uma vez por semana para estudar para a prova do outro dia, que era a prova final. Toda semana tinha uma prova final. Não, uma vez não, tinha várias, na verdade. Que se você não passasse, você já ia refazer de novo, e você já trazia suas coisas. Que se você não passasse, você já ia embora. Mas isso... E não tinha contato com as pessoas. Isso em 2023. Na companhia aérea. Na companhia aérea. Então, é diferente. É porque muito a gente diferente. vive essa pressão 2 vezes, né? Vocês vivem Porque duas o curso, vezes? porque o curso, a formação do curso de comissário, quando a gente entende a seriedade da coisa, a gente estuda muito.
Então, depois tem o curso da pra familiarização banca da ANAC, empresa também, né? porque a gente estuda para a banca da ANAC. Então, hoje eu estou na sala de aula ministrando o curso para que os alunos passem na banca da ANAC. Até você entrar numa seleção de companhia aérea, aí já é uma outra história. E até você entrar numa companhia aérea é uma outra história. É um outro né? curso, Porque são esse outras processo provas. de formação da companhia aérea tem essa tensão, esse peso da responsabilidade E de da que nota, você né? Você precisa tem que ter garantir nota. o seu. Que ainda, eu, na minha época, pelo menos, eu levava isso como um processo eliminatório. Então, assim, consegui, agora eu preciso garantir o meu. Como é que eu vou garantir o meu? Tirando as notas que eu preciso tirar. Então, até você ir para o voo, você passa por um processo tempo. de tensão e de autocobrança, de autorresponsabilidade gigante, porque é um compromisso que você fez para com você, mas também para com aquelas pessoas que acreditaram em você. Eu tinha escrito uma pergunta aqui, porque eu não queria esquecer. Por exemplo, eu lembro que no dia que eu fui fazer o Safety Demo, a demonstração de Segurança. Foi o dia que eu realmente senti, ok, eu vou ser comissário, né? Tipo assim, Olha. as portas, não sei o quê, tipo, cai, puxa, os correios, grita, né? Faz todas as mímicas lá. Quando é que foi a sua? Assim, quando você parou mesmo pra falar, meu Deus, hoje eu me sinto... Porque tem essa questão da postura, né? Se você quer ser um diretor, um gerente, um empreendedor, você se comporta já como se você se fosse. As pessoas vão te enxergar dessa forma. Quando é que foi o seu dia? Para mim foi nessa virada de chave, né? Porque quando eu me olhei no espelho, eu pensei naquele momento que eu precisava me lapidar, né? Eu pensei, enquanto comissário, eu preciso me lapidar. Então, durante esse período do curso, eu vou aproveitar para me lapidar. Então, isso foi quando eu decidi me tornar um comissário de voo. Legal. Agora, quando eu me Legal, dei né? conta de que eu fazia parte de uma companhia aérea, né? E que, a partir daquele momento, eu era aquelas pessoas que estavam na porta dando tchau para aqueles que queriam estar no meu lugar, foi quando eu recebi o meu crachá. O Lá em crachá também, 2020, muita gente sente o que ali crachá. foi a certeza Aí de você que... vê que tá ali, né? Que é O que oficial. não era possível se tornou possível, assim. E eu tenho uma história com a Andrea muito bonita, porque em 2019, quando eu finalizei o meu curso, aí eu fui fazer a prova da ANAC e fui participar de uma seleção de companhia aérea aqui em São Paulo, né? E aí eu acabei sendo reprovado naquele processo, então eu voltei no mesmo dia para Bahia à noite. E aí eu encontrei a Andrea a bordo. Foi. E aí quando eu encontrei a Andrea a bordo, eu olhei para ela e falei assim, uma vida voando! Eu não a chamei pelo nome, uma vida voando! E aí ela foi muito receptiva comigo. Famosíssima. E aí eu falei para ela, né, que tinha feito. E eu falei assim, no final a gente tira uma foto, eu quero tirar uma foto com você. E ela me desejou boa sorte, falou, tomara que a gente voe juntos, né? E aí foi um voo para Vitória da Conquista. Foi. E aí no desembarque eu fiquei com vergonha de tirar a foto. Foi. E acabei saindo e desembarcando sempre primeiro. Você não tirou foto? Não Não. tirei a foto. Mas aí lá no desembarque, né, ela seguiu com a tripulação pra van, que é um momento também que você olha assim e fala, nossa, olha. Mas ela olhou e falou, e cadê nossa foto? Eu falei assim, depois a gente tira. E Eu quando adoro foi em esse 2020, numa aula de familiarização da aeronave, lá no aeroporto de Congonhas, eu dou de cara com quem? Dou de cara com ela. Você Ela era olhou- instrutora? Não, ela estava chegando de voo. E nós estávamos Trabalha indo igual a louca. para às uma vezes a gente familiarização de aeronave, né? Onde nós temos a oportunidade ali à noite de conhecer a aeronave na Os aviões prática. ficam parados no pátio, aí fica lá no hangar, né? E aí é o momento que pega, é manutenção, né? E tudo mais, é a hora que a empresa pega e aproveita que o avião tá paradinho lá. É na madrugada. Eu acho que a Andrea é inspiração pra muita gente. Graças a Deus a gente tem ela aqui como Obrigada. colaboradora, né? Do Muito, Pode Voar, que muito. enriquece muito a vida das pessoas, mas eu sigo ela, né? Às vezes eu falo, né? Ô Vidinha, como é que você tá? Ô Vidinha, Vidona. Dias e Vidões. Vidinha, ela bota uma coisa assim, eu adoro. Porque eu fico olhando pra unha dela, que se tiver uma coisa rabiscada ali, eu já falo pra ela. E eu acho muito... Eu não sei você, porque eu acho que é uma coisa natural sua, de ser comunicativa, de não sei o quê. Mas você agora a pergunta tá pra André. Desculpa aqui cortando, Não, né, claro. Gabriel? Você tem noção, tipo, dessa... Você tem essa... Como fala? Da importância Mas que você tem essa noção representa. de Não, que eu você não tenho. representa? Não Não. tem. É muito interessante porque, assim, há uns anos atrás, a minha filha foi... A empresa achou a minha filha pelo LinkedIn. Quando eu vejo, ela mandou a foto da Portaria 3.
E aí ela virou e falou assim, mãe, eu falei assim, o que você tá fazendo aí? Ah, não, me chamaram para uma reunião aqui, me acharam ali. Ela falou assim, e minha filha pouco aparece. Ela falou assim, o tanto de gente na sede da empresa que olhava para mim e falava assim, você é filha dela. Sabe, assim, é muito engraçado, mas eu não tenho noção. Eu, de verdade, assim, eu no começo até eu assustava um pouco, porque as pessoas falavam comigo como se fosse muito próximo. Mas aí todo mundo falou assim, é que eu te vejo todo dia. E aí eu comecei a acostumar. Mas, assim, a noção do tamanho e do alcance, eu não tenho. Não tenho mesmo. O que eu faço questão é sempre de acolher todo mundo, sabe? Eu não sou monossilábica, eu gosto de dar atenção, eu gosto de responder com calma, eu faço as minhas caixinhas de pergunta, mas às vezes eu não tenho noção dos lugares que eu consigo chegar. Isso aí eu de verdade eu não tenho, sabe? Assim, eu faço de coração, né? E quando eu vejo, é muita gente conversando, aproximando, mas eu de verdade eu não tenho muita noção, não. E, Paulo, uma coisa que o Rô falou no começo, até dá pra ver pela forma como você fala, é muito a questão de postura, né? Você mesmo falou, quando você se viu no uniforme, aquilo transformou você e foi uma virada de chave. Hoje você é uma pessoa que tem uma avaliação muito boa pelo trabalho que você presta. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente algumas situações ou o que você considera que é importante para ter esse sucesso que você tem executando o trabalho que você executa. Aonde você é diferente? Eu amo trabalhar com pessoas. E a partir do momento que eu saio da minha casa, eu penso que eu estou saindo para fazer a diferença na vida de alguém. Seja os meus colegas de trabalho, seja aqueles passageiros. E eu penso que a única oportunidade que eles terão comigo é naquele momento. E que eles planejaram aquela viagem durante um período e que eu, junto à tripulação, faremos parte daquele momento. Então, tem que ser uma experiência incrível. Sabendo que eles criam expectativas, eles vêm de realidades totalmente diferentes. E eu acho que isso começa a partir do momento em que eu coloco o uniforme, porque a gente é acostumado a ouvir de que ninguém presta atenção em ninguém, mas eu particularmente não concordo. Eu acho que a partir do momento em que a gente coloca o uniforme e sai da nossa casa, as pessoas prestam atenção na gente. Demais. É verdade. Elas não sabem quem é você, elas sabem que você é da empresa tal. Isso, você representa. Então, não é o que você fala, são as suas atitudes. A forma de como você fala com o outro, a forma de como você fala com o colega quando encontra no aeroporto, a forma de como você fala com o colega que está ali fazendo check-in, os passageiros observam. A forma de como você se posiciona com o passageiro que está ali, porque a gente chama a atenção. A gente está passando pelo aeroporto, as pessoas estão olhando para a gente. E aí, às vezes, eu já ouvi passageiro falar, eu estava te olhando desde lá de fora. Você sorrindo para todo mundo, você conversando com todo mundo. Porque eles criam a expectativa. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade social também mediante a isso muito grande. Porque a partir do momento em que você veste esse uniforme, você começa a inspirar pessoas que você nem imagina. Sim. Você começa a quebrar paradigmas que você nem imagina. Uma vez uma passageira postou no Instagram, pediu para tirar uma foto comigo e postou no Instagram assim, o comissário que quebrou todos os paradigmas e começou a conversar com todos e a rir para todos, né? Então, isso para mim é o mais gratificante, é saber que nós estamos ali para fazer a diferença e que eu faço parte de uma equipe e que graças a essa equipe nós conseguimos atender e superar as expectativas daquele passageiro, mostrando que não é o Paulo, é a tripulação. E que juntos a gente consegue fazer a diferença. E uma pergunta pessoal. Como é isso pra você, cara? Receber esse elogio? Porque uma coisa super interessante, se a gente for olhar no viés psicológico da coisa, é que a gente muitas vezes não sabe lidar com o elogio. Não sabe. Como não que é sabe. isso pra você? É a certeza de que eu estou no caminho certo. Eu gosto de receber elogio, né? Mas eu não faço isso esperando elogio. Então, uma vez a passageira falou assim para mim ao término, né? Depois de 4 pernas, ela falou assim, que horas você começou? Aí eu falei, ela, nossa, passou o dia inteiro e você continua sorrindo assim, né? Como é que você consegue? Dá para ver nos seus olhos que você ama o que faz. E eu acho que o sorriso aproxima as pessoas. Com certeza. Né? É na hora de resolver uma situação conflituosa durante o embarque, é na hora de trazer uma leveza para o serviço de bordo. A gente ainda vive uma realidade em que as pessoas acham que o serviço de bordo é pago. Por mais que o avião se tornou um meio de transporte acessível, existem muitas pessoas que voam pela primeira vez.
Mas às vezes por vergonha ou por timidez, elas não expressam isso. Então, o serviço de bordo, né, é um momento também que faz a diferença, assim. Então, aceita um café? Não quero. Você vem na minha casa e não vai tomar nenhum café? Não vai fazer legal, essa cara. Por favor, né? Então, traz, né, a leveza às pessoas. Eu falo. Né? Em situações como essas, por exemplo, eu já fui abordado, assim, de passageiro falar assim, quanto é? Oh, meu Deus. Caramba, cara. Né? E você fala... Assim, você nunca mais vai perguntar isso, hein? Quando você estiver aqui em serviço casa, complementar, eu Não, ou e às qualquer vezes a outra pessoa- pessoa, você vai tomar um café, vai tomar uma água, o que a gente tiver aqui disponível, você, por favor, aceita. Vir na Porque casa muitos- dos outros, não dá. Aham. Eles riem, né? Os outros observam. Porque muitas vezes também você oferece, quando não aceita, eu falo assim, tem certeza? Aí fica assim, não. Eu falo assim, mas não quer um biscoitinho? Não quer um refrigerante, uma água, um café? Aí eu falei assim, Gente, aproveita. olha como é diferente. E aí eu sempre brinco, falo assim, aproveita que eu tô bem humorada e hoje eu tô dando tudo de graça para vocês. Aí eles morrem de... aí, por quê? Quebra o gelo. Eu falo assim, comissária, não precisa pagar? Porque eles acham que às vezes a gente está E oferecendo... eles têm vergonha de perguntar, né? Tem vergonha. Tem que pagar. Então, às vezes, a gente faz uma brincadeira, faz um trocadilho, e com isso a gente diz assim, não, pode pedir. Mas posso pedir, posso um café e uma água? Claro que pode, um café e uma água. Eu não sei se Entendeu? vocês são autorizados aqui. Nos Estados Unidos, eu faço um anúncio antes do serviço. Por quê? Primeiro que eu já bati no joelho de um monte de gente com aqueles carrinhos. Watch your Joelho, elbows, watch your cotovelo, knees. cabeça, watch your knees, watch your backstraps, que são Backstraps, a mochila, As tem aquelas... mochilas. Como chama o negócio? Alças. Tiras. As alças da mochila, isso, que fica no meio. Aquilo ali, gente, é o caramba, né? Então, eu sempre faço um anúncio falando, tudo bem, pessoal, a gente vai começar nosso serviço na área econômica agora. Se você quer aprender o que a gente tem de serviço complementar hoje, né, que significa grátis, dá uma olhadinha no menu, né, que tá na frente do seu bolsão aí do assento. Tem as bebidas, tem os snacks, os 3 snacks que nós temos, dependendo do voo a gente tem comida, dependendo do voo a gente tem o snack box, que são umas caixas que tem Caixinhas. alguns snacks dentro. E... não me vem me perguntar, às vezes eu falo, não me vem me perguntar com a bebida não, porque eu tô falando pra vocês Não, agora o mas a negócio. gente fala, né, Paula? A Pra gente brincar, fala. pra poder... Porque É. as pessoas, às vezes... muitos voos pra Centro-América, né? Como México, Guatemala, né? Porto Rico. Muitas pessoas não falam inglês. E a gente faz muito voos pra lá e as pessoas ficam... Não quer porque ela acha que tem que pagar. É. Sim. E aqui no Brasil, olha o jeito que vocês falam. Vocês falam de uma forma totalmente mais humana. Só que isso é o brasileiro. Isso é o Brasil. Nós somos assim. Nós somos de... O Chiga falando na sua cara, falando, não, eu expliquei pras pessoas que eu conheço que vêm me visitar o Brasil, se meu pai te oferecer, come. Ou então experimenta. Ou então aceita, mas não precisa comer, mas aceita. Porque a maior desfeita é você ir na casa de alguém, comer e não terminar o prato, não comer de novo, não aceitar o que aquelas pessoas querem, porque é a forma que a gente se conecta, Sim. né? Mas, André, tu tinha uma pergunta? Bom, falamos de tripulação, né? Parte da equipe, né? Que é todo um conjunto. Conjunto, Mas a gente sabe que às vezes acontece de ter aquele colega que ele tá ali, mas tá indo no empurrão, né? Como é que faz para administrar quando você tem um colega teu que ele tá ali, mas ele não gostaria, ele não tá 100%, ele tá, às vezes, com algum problema fora, mas que a gente sabe muito bem que a gente tem que Ou só separar. é chato mesmo, antipático? É verdade, muito obrigado por fazer a Pronto, ponte, né? Que, gente, tem um povo que só Jesus mesmo na causa, né? Tipo assim, reclama, mas não sai. Como é que você contorna? Reclama, mas não sai, não. Mas não é, Gabriel. Imagina se trabalhar com alguém que só reclama, Gente, reclama, oh, reclama, não Deus, traz oh, Vou nada. fazer um disclaimer extremamente relevante. Como é que é? Como é que é? Disclaimer. O que é um disclaimer? Disclaimer. Uma nota de rodapé ou uma ênfase. Ou uma nota, frase enfática. Disclaimer. Não é só na área de vocês. Como é, peraí, é um professor, Fica como aí. é aquele professor lá do Caldeirão do Hulk, gente, que tinha? Pasquale. O Pasquale. Pasquale. Nosso professor Pasquale tá Pasquale, aqui, é. vai. É aviltante o tanto que ele fala. Mas, enfim. Ai, gente, como eu é não que tenho cabeça pra você falar com esse lida quando tem um colega que não quer ser coleguinha mais, mas tá lá? Primeiro Mente respeito. Não. Mente não. Tem que Não, é primeiro respeito, né? Primeiro respeito e é que eu sempre tento olhar o outro lado, né? Porque quando eu saio da minha casa, eu penso assim, eu não saio de casa para arrumar problema e nem levar problemas para os hotéis, Sim. né? Então, é o respeito.
Eu tento me colocar no lugar daquela pessoa ao ponto de que eu vou tentando entendê-la durante o voo. Agora eu me posiciono a partir do momento que compromete o nosso trabalho, né? Porque lá nós somos uma equipe. Então o passageiro, ele não avalia só o Paulo, ele avalia a tripulação. Exatamente. Então a partir do momento em que ele compromete o trabalho, aí eu tomo a liberdade de chamar para conversar. Porque às vezes o que as pessoas precisam é isso, né? É essa atitude, tá tudo bem? Poxa, é que eu tô percebendo, se não estiver tudo bem, avisa, né? Se a gente puder ajudar, mas durante o voo, durante o serviço, durante o embarque, vamos tentar manter a harmonia, porque o passageiro não precisa saber, Sim. né? Sem dúvida. Então, o seu trabalho também pode comprometer o nosso trabalho. Então, às vezes, é trazer ele para a realidade, respeitando o espaço dele, mas fazendo ele entender, principalmente, que o trabalho dele impacta no nosso. Sim. E é legal É um que é a maneira que coletivo, você... né? Exato. É a maneira que você achou para lidar com esses contratempos. Né? Exato. Até mesmo porque, você concorda? O que você acha quando a pessoa está lá, mas ela não tem vocação para estar lá? Você acha que ela compromete não só o nosso trabalho como equipe, e compromete a nossa segurança? Porque sabe aquela coisa, o estranho no ninho? Né? Então, essa pessoa, às vezes, ela vai afetar o nosso trabalho com o passageiro, né? Com o cliente que está lá, mas ela também pode afetar também uma coisa muito séria que a gente trabalha muito, que é a nossa segurança, né? Você acha que afeta, não afeta? Como é que você lida com isso? Eu acho afeta porque quando a gente fala em segurança, a gente não fala só a segurança física, né? Cuidar do nosso psicológico também faz parte da nossa 100%. segurança. Porque Afinal coloca de o voo contas, em risco, acaba né? distraindo a gente Distraindo. das nossas funções Exato. de segurança. Sim, né? sim. De armar uma porta, desarmar a Desarmar porta. Total. fazer um procedimento, de verificar se os equipamentos de segurança estão checados apropriadamente. Exato, até o comportamento do próprio passageiro, né? Durante a borda, pra identificar tráfico humano, exploração Tudo. sexual. Tem muita coisa que a gente às vezes Até não o veste. passageiro passar mal, né? Porque Exato. às vezes se a pessoa não tá, ela tá ali, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Quantas vezes a gente tá no lugar, mas a gente não tá, né? Quantas vezes realmente você esteve onde você estava? Muitas vezes a gente não tá. Não tá. Então, aquela coisa, eu costumo brincar, né? Tô de corpo presente e mente ausente, né? Então, é sempre legal trazer a pessoa, porque compromete a gente, né? Muito. E é por isso que a gente tem uma hierarquia, né? A bordo, onde a gente também consegue compartilhar esses sentimentos. Porque, às vezes, a gente sozinho não dá conta, mas existe um chefe que tem essa autoridade de poder chamar aquele colega, né? Tem o colega que, às vezes, consegue enxergar o que a gente não está enxergando, Sim. o que a gente achou e deixou de lado, e, na verdade, não era achismo. Então, é por isso que é importante, assim, esse trabalho em equipe e essa consciência situacional durante todo o voo, porque... E nós somos humanos, né? Às Sim. vezes você sai de casa Eu não sou humano, não. Eu sou um robô. Não. Às vezes você sai de casa e deixou seu filho doente com febre, ou deixou seu animal de estimação. Terminou ou o tem relacionamento. terminou o relacionamento. Né? todo Perdeu mundo um passa por querido. alguma coisa. Passa por alguma coisa. Eu tenho uma pergunta pra você, que é... Gente, eu tô mexendo no meu celular não, né? Porque eu tô com as perguntas, meu computador descarregou. Então, eu tô aqui checando o nosso roteiro de perguntas. A pergunta é... Quais são as suas estratégias para manter a calma durante situações, de elevação, de ânimo? Tensas, né? Não só isso, tensas. Obrigado pela correção. Não só com o passageiro, mas também com a equipe. Quais são as minhas estratégias? Respirar fundo. É uma Mas a estratégia. respiração Sim, é um sim. exercício Ah, mágico. melhor Já. coisa Respirar que a respiração. fundo é uma estratégia e saber o momento de me retirar. Saber o momento de me retirar é também uma Isso é muito estratégia. importante. Porque eu posso ter razão até determinado ponto, mas a partir daquele momento em que eu me sinto ameaçado, pode ser que eu perca a minha razão. Tá certo? Sim. Então, respirar e saber o momento de me retirar. Eu Trocar vou a até posição. onde os meus pés alcançam. A partir do momento que eu comprometo a minha integridade também, o meu trabalho, né? Tá certo. Eu Sim, prefiro troca o humildemente personagem. sair de cena e pedir com outra pessoa assuma aquele papel. Uhum. Então, qual é, pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, qual que é a sua dica para as pessoas que querem trabalhar com isso, mas às vezes tem dias que estão com mais paciência, sem paciência, porque parece que você não só é
ama o que você faz, nitidamente a gente pode ver isso, né, através da tua rede social, que eu tenho acompanhado, e essa foi uma das razões do qual eu te convidei, né, nós te convidamos, é porque, igual você falou, você nunca desejou, mas você se encontrou nessa situação se entrega, e né, acabou pra esse trabalho, se né? apaixonando e se dedicando porque você quer dar o seu melhor. O que você falaria para essas pessoas que têm um pouco de paciência curta, mas precisam lapidar mais a sua personalidade, o seu comportamento, para como reagir? Porque a gente planeja a reação, mas a gente age da forma com que a gente é. Eu acredito nisso. Sim. Em situações Porque mais... entra psicológico isso. Geralmente, se você não tem um controle emocional tão grande, quando acontece uma situação que te pega no emocional, o seu cérebro ele responde de forma instintiva. E aí entra uma coisa que naturalmente todos nós temos, nós somos animais. E o instintivo é proteção. Sim. Então, geralmente, você reage de uma forma agressiva, instintivamente, sem pensar, porque é uma situação de proteção. Qual é a sua resposta? Olha, é o que eu levo para minha vida, tá bom? Eu amo trabalhar com pessoas. Amo trabalhar com pessoas e eu entendo que nem todas as pessoas elas estão na mesma sintonia que a minha. E eu procuro, mesmo às vezes quando eu não estou bem, dentro daquele ambiente de trabalho eu preciso estar bem. Então eu consigo deixar de lado todas as minhas preocupações. Mas é algo que a gente precisa trabalhar constantemente. Mas a gente só consegue trabalhar isso a partir do momento em que a gente se permite, que a gente se conhece. Então, se conhecer e conhecer o seu limite é o primeiro passo para fazer com que você trabalhe essa questão da paciência. E empatia sempre. Porque por mais que seja difícil, eu me coloco no lugar do outro. Ou então eu penso, e se fosse um dos meus? E se fosse um dos meus? Sim. Como eu gostaria de tratar essa situação? Como eu gostaria que ele fosse tratado? E não é uma tarefa tão impossível, né? Não é uma tarefa impossível, mas é uma tarefa difícil que você deve se permitir. E a prática ela é diária nas relações. Seja dentro de casa, seja fora. Eu acho que o trabalho é só uma extensão do que você já faz fora dele. Eu acho que você não tem que deixar de ser quem você é. Nunca, jamais. Você pode ser uma pessoa espoleta, tipo assim, super outgoing, né? Que significa você ser uma pessoa mais extrovertida. Sim, sim. E no momento de situações difíceis, você responder da mesma energia, sabe? Dá um passo para trás, analisa a situação, Sim. take a deep breath, né? Sim. Respira fundo e... Porque isso pode impactar muito negativamente a nossa vida Muito. profissional, se você fizer uma escolha errada. É Sim. que nem você jogar Com toda certeza, combustível cara. na labareda, né? Então você está Esse negócio alimentando pode mais, voltar e te né? explodir em Então aquela você. coisa, em vez de você apagar, abafar e minimizar a coisa, dependendo do teu comportamento, você vai criar uma proporção gigantesca, né? Eu acho Eu que todos penso- nós passamos já por isso, É. desculpa até te cortar, Não. de ignorar certas situações Sim. pra evitar coisas maiores. Depois lá na frente você lembra, nossa, ainda bem que eu nem prestei atenção naquilo, ainda bem que eu ignorei aquilo. Lógico que tem coisas que a gente não pode ignorar, não estou falando disso sobre tudo, mas sobre coisinhas que são estúpidas, pequenas, coisas que não são importantes. Sim. E eu acho que parte do princípio também que nós somos agentes de segurança. É. Eu costumo dizer que segurança é indiscutível, inegociável. A segurança a bordo é inegociável. E o passageiro na posição de cliente, como a gente na posição de cliente também, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente às vezes não dá valor a certas coisas que implicam na segurança. Porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. E enquanto agente de Negligência. segurança a bordo, a gente trabalha para que realmente não aconteça. Então, às vezes, são coisas nos detalhes, assim. É que a que gente a gente trabalha com a precisa prevenção, né, Paulo, o se tempo posicionar e ser assertivo, né? Sim. E trabalhando com prevenção. Então, eu acho que a forma de como a gente se impõe, a forma de como a gente fala, e mostrando ao passageiro também que aquele momento onde a gente precisa ser assertivo, não quer dizer que ele vai ser tratado daquele jeito o tempo inteiro. Como, por exemplo, Andréia, a bolsa precisa sim estar abaixo do seu assento por uma questão de segurança. Ai, não quero. Mas é segurança. A alça da sua bolsa ela é perigosa. Se a Sim. gente precisar fazer uma evacuação, ela pode comprometer a sua vida. E a sua vida é mais valiosa do que o preço da sua E a dos bolsa. outros Sim, coleguinhas sim. também, né? Então, Exatamente você isso. trazendo essa realidade, sabe?
de que existem coisas que têm preço, mas a sua vida não tem. Exatamente. Jamais. Então, a sua segurança vai ser sempre em primeiro lugar. E depois, ela entende e a gente continua sorrindo para ela como se nada tivesse acontecido. E tá tudo ótimo. E pra gente ir pra um caminho de encerramento, eu queria te pedir 2 coisas. A primeira, você passar uma mensagem do o que ainda te mantém ativo e essa chama que você criou quando você se viu lá. Então você se viu naquele uniforme, aquilo te completou e você se viu num lugar que até então você não imaginava Sim. estar. Então, digamos que você encontrou o seu sonho ali. A partir desse momento, você vem desempenhando um trabalho impecável e muito interessante. Sim. A forma e a postura que você enxerga esse trabalho é muito louvável de ver, porque o lidar com pessoas é muito difícil. Não. Então, o que te motiva a ainda estar nesse lugar, então se essa chama que você se viu naquele espelho, ela ainda se mantém ativa e o que mantém ela ativa, e você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente de algo que você aprendeu com tudo isso. E até para quem está começando, né, Gabriel? Também, Né, fazer um arremate aí para quem está te ouvindo agora, porque é bem bacana. O que me motiva é a minha história. É saber de onde eu vim, aonde eu estive e aonde eu quis chegar. Uhum. É saber que quando eu coloco o uniforme, eu não estou só representando o Paulo Eduardo. Eu estou representando meu pai, que quando eu voltei, ele faleceu no meu treinamento. Putz. E eu não fui ao Caramba. enterro dele, porque o que ele mais queria era que eu estivesse realizando a minha maior Nossa. vontade. É entender que eu estou representando ali os meus alunos que me veem com uma perspectiva de vida, que se eu estou ali atuando, é porque eles também podem atuar. Uhum. É ter a certeza de que eu vou sair de casa para fazer a diferença, mas que eu também vou aprender na condição de que nenhum voo, independente de quantas pernas eu fizer naquele dia, vai ser igual ao outro. Que as pessoas estão ali com suas histórias e que eu estou ali para contribuí-las, junto à minha tripulação, a ter um voo seguro e chegando em seu destino com segurança para que tenha a oportunidade de estar com a gente mais vezes. É Sensacional. uma missão. Bonito. E para quem Sensacional. está chegando é não esquecer sua essência. É você saber que a partir do momento em que você consegue algo na vida, independente da aviação ou não, você passa a inspirar pessoas que você nem imagina. E que você tem uma responsabilidade social muito grande por isso. Sem Na nem certeza Exatamente. de que, sem nem saber. É Na uma coisa que certeza você de que falou. sempre tem alguém olhando para você. Isso que eu ia falar Sensacional. de É. novo. Isso Obrigado. que você falou. É. Às vezes a gente não percebe, né, nessa profissão, que as pessoas estão olhando pra gente, estão nos assistindo o tempo inteiro. Né? O jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente responde, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente leva a sério o nosso uniforme, a forma da nossa aparência visual, que diz muito sobre a gente, Muito. né? Oh, Não que você precisa ser um top model e tal. Não, mas é a questão de você realmente... autoestima, né? É tudo, Autoestima, né? mas isso também reflete como você se sente, né? Sim. Mentalmente, Como você olha pra você. emocionalmente, Sim. socialmente. Então, o que a gente quer agradecer é essa perspectiva que você trouxe pro episódio de hoje sobre esses comportamentos de amar a profissão e como você lidar com as diferenças da tripulação. Em momentos que às vezes as pessoas não estão tão simpáticas, né? Sim, E essa paixão sua de você querer retribuir da mesma forma que você teve, e o que eu acho isso lindo, é muito importante. Então, muito obrigado de verdade. Eu queria a gente encerrar a entrevista de hoje com uma mensagem para essa galera que tá assistindo a gente. E hoje a gente vai tirar uma foto, eu e ele, porque hoje ele não escapa finalmente! de mim. E tipo, fala para esse pessoal que tá começando agora, ou então tem a pretensão, ou então às vezes a pessoa fala, é interessante, eu faria, mas não é uma coisa que tá dentro do meu coração. O que você falaria para essas pessoas? Que onde há pessoas, há problemas, né? Que não existe nenhuma árvore sem dar um fruto podre. Então, problemas a gente nunca vai deixar de ter. Mas é importante que nós saibamos lidar com eles e saibamos também entender que o caminho pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas que vale muito a pena a chegada. E que cada um tem um tempo. Às vezes a gente se pega muito na grama do vizinho e a gente tem que olhar para a nossa grama. Verdade. E nem tudo que a gente vê do outro é a realidade do outro. E eu acho que hoje em dia a coisa mais difícil é a gente entender que o nosso tempo ele é precioso e que as coisas elas devem acontecer no nosso tempo. E o que a gente não pode
é deixar de continuar fazendo a nossa parte, para que quando as oportunidades estiverem à porta, você não perdê-las, porque em algum momento você subestimou a sua capacidade. E que nesse caminho da aviação, a gente vai encontrar pessoas que acreditam na gente, mas a gente vai encontrar pessoas que subestimam a nossa capacidade, não porque elas são pessoas ruins, mas porque a realidade delas não as permitiu pensarem como você. Olha. Então estejam sempre, né, apegados a isso. E que nós aprendamos também a compartilhar os nossos sentimentos e os nossos sonhos com quem sonha como a gente. Eu acho que o nosso grande problema, às vezes, é compartilhar nossos sonhos com as pessoas erradas. Sim. Tem que ter a mesma energia, né? A mesma energia. Eu costumo falar isso em sala de aula. Às vezes, a gente está com um problema no casamento e vai pedir a ajuda de quem nunca casou. Ixi, vai dar aí que dá mais errado ainda. Né, e pela realidade, às vezes os alunos falam, professor, minha mãe disse que isso não é para mim, que eu saí de casa hoje assim, mas não é porque sua mãe não é ruim, é porque a realidade dela não permitiu fazer com que, né, ela conseguisse enxergar dessa forma. Então, a melhor forma de proteção, de proteção, e a melhor forma de você fazer a diferença não é falando, é fazendo. Porque a diferença está nas atitudes e não nas palavras. Os grandes líderes nem sempre falam. A gente aprende com o exemplo. Exato. Falei bonito. E é sobre isso. E é sobre Exatamente isso isso. Muito obrigado, Eduardo. Paulo Eduardo arrasou hoje Obrigado aqui. a Vamos vocês. chamar ele de Paulinho, Edu, Dudu. O que você quiser chamar ele, Meu você Vidão. pode. Vidão, Vidinha. Meninos, obrigado. Gabriel Obrigado a você. Avi, muito obrigado pelo teu ponto de vista hoje. Foi incrível ter você, né? Com prazer essas demais estar aqui, palavras né? novas que a Imagina. gente aprende todos os dias. Professor Pascoal aqui do nosso programa. E também temos a Andréia, Uma Vida Voando. André, você vê como você inspira outras pessoas também? A gente não tem nem noção, mas eu fico muito feliz. É esse cabelo dela que é bonito, ela fica deixando o povo apaixonado por ela. Olha só que cabelo. Faz o jogada, amiga, aí. Yeah, there you go. E você é incrível. Obrigado por participar. Volte Obrigado. sempre. A casa nossa também tá aberta pra você trazer pontos de vista. Nós estamos aí trazendo coisas novas na próxima temporada. Sim. Né? Esse é o último episódio da temporada 1. E te agradecer por estar aqui hoje, viu? E volte sempre. Fechando obrigado em grande mesmo. estilo, né? Primeira temporada, agradeço mais né? uma Com vez certeza. e parabenizo mais uma vez por esse projeto incrível e pela oportunidade de nos dar voz, né? Imagina. Nos dar voz e de incentivar outras pessoas e mostrar às pessoas que a aviação ela é feita para todos. O que a aviação hoje ela prioriza não é o seu físico, não é a sua idade, é a sua habilidade e a sua competência para exercer a profissão, priorizando a segurança. Exatamente. E isso não tem cor, não tem idade, não tem gênero. Sexo, isso. Tem nada, É feita tem para nada. todas. Sensacional. Então, aproveite. O recado tá dado, queridos. Sensacional. Esse foi mais um Maravilhoso. episódio incrível do teu podcast favorito, Pode Voar. Não só te inspirando, né, a participar dessa jornada incrível que a gente vive todos os dias, mas te mostrando também os bastidores desta vida. O que é a verdade, o que não é, o que você está disposto a poder sacrificar para poder viver essa vida que às vezes é glamurosa, né, mas às vezes também requer muito de você para controle emocional, controle, né, de outros aspectos da tua vida pessoal, mas a gente tá aqui para poder te ensinar isso. Muito obrigado por ter participado dessa primeira temporada do Pode Voar Podcast, e a gente vai voltar na segunda temporada, né, em breve. Muita coisa, né? Muita Muita coisa coisa. boa, novidades, né, pessoas que estão aqui fazendo colaboração com a gente. Vamos ter também colaboradores externos, influenciadores, né, que são comissários, viajantes, criadores de conteúdo, pessoas que também podem agregar bastante para educar essas pessoas que querem viajar o mundo e conhecer também. Você pode voar, você pode ir além, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Não escute as pessoas que às vezes te digam o contrário. Essa é a realidade delas. A tua é diferente. E aqui você tem voz e aqui você também pode voar. Até breve. Tchau, Tchau, gente. Até breve.